Boa tarde, eu sou Horus Scout, sou sacerdote da tradição diânica do Brasil, resido em Belém do Pará. Aqui eu sou militante no Comitê Interreligioso e coordenador do ERB, Encontro Regional de Bruxos, que ocorre uma vez no primeiro domingo de cada mês. E também faço parte da Abrauíca. Hoje estou aqui para trazer para vocês, nesse 17º EAB, Encontro Regional de Bruxos, um pouco da minha vivência mágica, um pouco da minha experiência com trabalhos com incensos e poções. Então, hoje eu trago para vocês a vida mágica e o uso de incensos e poções para apresentar para vocês um pouco da minha experiência. Então, quando eu fui pensar em abordar esse tema, eu tentei buscar quais eram as características da magia que pudesse estar trazendo. No primeiro momento eu pensei em fazer incensos ou fazer poções, mas só que não caberia nesse momento, porque eu vou tratar de assuntos que são primordiais para a magia, que são a criação do eu mágico. Dentro da criação do eu mágico nós falaremos um pouco dos selfies. Após isso nós vamos falar das leis da magia, né? Que são tópicos que na verdade eles movem a magia, eles movem a energia. Após isso, aí eu vou falar de como funciona a utilização dos incensos e das poções, utilizando esses artifícios, utilizando as leis mágicas, como é que funciona, utilizando o eu mágico, como é que nós vamos usar, o que nós vamos ativar utilizando os incensos e as poções. Então, começando um pouco a explanar a importância do eu mágico. Na verdade, o que é o mágico? Né? A gente vai pensar, e a gente percebe que é tudo que você cria e utiliza em qualquer um dos mundos. Né? Cria em qualquer um dos mundos? Sim, são os utensílios, são as vestimentas, são suas indumentárias, são as estátuas, os incensos, tudo que você pode utilizar quando você fazer um ritual. Tá, mas por que se cria essas marcas? Né? A gente pensa, por que criar essas marcas, na verdade? Então, essas marcas são construídas para você construir, na verdade, a sua personalidade como bruxo e sacerdote. Né? Por quê? Porque quando você acessa através de toda essa parafernália que nós temos, você vai ter a liberdade para poder criar os gatilhos psicológicos. O que são esses gatilhos psicológicos? Eles servem para liberar os seus poderes mentais, que é aonde você vai acessar o poder da magia, onde vai ser concretizada essa magia que você quer, que você busca. Então, o eu mágico, ele é uma série de parafernálias, como eu digo aqui, que são indumentárias, que são os seus utensílios mágicos. Você vai se conectar diretamente com os deuses, né? Parece que assim, é aquela coisa, você precisa desses gatilhos para poder acessar a divindade. Porque quando você trabalha com esses gatilhos, você vai trabalhar o lado direito do seu cérebro. E nós vamos falar isso quando falar de self. Ao tratar desse lado direito, que é o lado que acessa a sua mente, acessa a magia, e é onde, quando você acessa essa magia, não existe tempo nem espaço. Lá acontece a magia. E o interessante disso tudo para a magia... Então, agora vamos entrar no assunto do self. Nós sabemos que existem 3 tipos de selfies que são divididos, né? Que é o self jovem, o self discursivo e o self profundo. Na verdade, o que são os selfies? Como eles funcionam, né? Na nossa vida mágica, no nosso eu mágico? Na verdade, os selfies podem nos ajudar a compreender como somos, quem somos, como funcionamos e integramos as várias partes do nosso ser. E, na verdade, além disso, né, o self é o eu, né, que é a individualidade e a identidade de cada ser humano. E também os selfies, eles são úteis. Para quê?
Dentro da magia, eles são excelentes na hora de manipular a energia e de se praticar o ato mágico. Desses selfies, o que está mais ligado com o eu mágico seria o selfie jovem. Por quê? Ele representa a mente do lado direito, o hemisfério direito, que é o hemisfério ligado com a magia diretamente, aonde ele é acionado de forma a perceber o fluxo das energias sem a necessidade das palavras. Então é que está, ele comunica com ele com simbologia. Né? Então por isso que ele está ligado ao mágico, que utiliza dos símbolos, se utiliza das indumentárias. Então esse self ele é ativado através do uso da simbologia, de cada um dos artifícios, cada uma das parafernálias que a gente precisa para o nosso ato mágico. E nós temos o self discursivo. O próprio nome já diz, discursivo, aquele que é racional. Quando o self jovem trabalha com o lado esquerdo do cérebro, o self discursivo trabalha com o lado esquerdo. Desculpa, o self jovem trabalha com o lado direito do cérebro e o self discursivo com o lado esquerdo do cérebro. Então, quem é o self discursivo? É aquele que vai analisar tudo que o self jovem recebe. O self discursivo é aquele que inquere, é aquele que vai afirmar, aquele que julga, que culpa e nos faz culpar, nos sentir culpados. Né? O self discursivo, na verdade, ele encontra-se nos nossos instintos sociais e as nossas necessidades. Está muito ligado com o material, com o presente, com o dia a dia, de como nós nos mostramos. Após isso, nós temos o self profundo. O self profundo ele já está ligado com a divindade. Ele é o divino. É o divino que existe dentro de nós. E não há referência psicológica para explicá-lo. O self profundo ele é a essência, né, que existe além da matéria e do espaço. Ele é diretamente ligado à divindade. Né? Então, como é que funciona? Ele está associado diretamente com o self jovem, né? E indiretamente com o self discursivo. É interessante essa análise que é feita. O self profundo ele é a junção das polaridades, a junção do feminino e do masculino. E está associado diretamente, como eu falei, ao self jovem, ao self discursivo, porque através dele estabelecemos as conexões com o divino e a possibilidade de conhecer o passado, o presente e o futuro. Após falarmos um pouco sobre o eu mágico e os selfies, nós vamos falar um pouco das leis das magias. O que são as leis da magia, na verdade? Na verdade, uns chamam como chaves mágicas, ou chaves de acessos, ou as leis de acesso. Por quê? Através deles nós vamos acessar ao plano da magia. Na verdade, são 7 os princípios ou leis, né, da magia, que é o mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, o gênero e a causa e efeito. Então, eu irei abordar agora cada um deles, dando exemplos para vocês. Então, a primeira lei das leis da magia é o mentalismo, ou lei da mente-universo. O que é? O todo é mente. No caso, todo o universo é mental. Como é que funciona essa lei? A gente percebe. A lei do mentalismo, a mente universal, por quê? Que funciona isso tudo? Que tudo que fazemos na nossa mente pode se concretizar. Tudo que se faz na mente pode se concretizar, mas na verdade o que acontece? Porque as nossas telas mentais projetamos na nossa realidade. Então, tudo que a mente, tudo que a gente pensa pode ser concretizado. Vamos ver na magia. Na magia, quando você faz um feitiço, você tem que acreditar no feitiço que você vai realizar. Então, feitiço de cura. Você quer curar alguém? Então você vai primeiramente mentalizar para poder existir no plano físico.
essa energia que movimenta a cura dessa pessoa, no caso. Após a lei do mentalismo, nós vamos ter a lei da correspondência. O que é a lei da correspondência? A lei da correspondência é uma lei que é muito importante para nós, para a magia, para os bruxos. Por quê? Porque a gente acredita que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Quando a gente fala isso, a gente lembra de quando a gente traça um círculo mágico ou um globo mágico, na verdade. Porque quando a gente vai traçar um círculo, ele não é só dos lados, também acima como embaixo. É criando um microcosmo do macrocosmo. Então tudo que é verdade no microcosmo é verdade no macrocosmo e vice-versa. Mas quando a gente pensa que algo se manifesta no plano físico, é preciso primeiro que ele exista no plano astral. Então, o ato de fazer essa magia quando se traça um círculo, a gente está no plano astral, a gente fica entre mundos. Então, a gente mentaliza, primeiramente nesse plano, essa ideia, esse feitiço. Então, ele fica aqui no astral por um tempo, para então ser concretizado no plano físico. A nossa magia, ela funciona desta forma no plano físico. Primeiro no plano astral. Nós temos a lei da vibração, que na verdade nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Nessa sala tudo está em constante movimento. A olho nu nós não conseguimos perceber isso, mas existem milhares de moléculas, milhares de átomos que aqui estão se movimentando, mas eles estão projetados nesses vasilhames, né, onde a gente acessa o nosso self, nosso eu mágico, nosso self jovem, né? Daí é que a gente vai perceber essa magia se movimentando, essa vibração. Então tudo se movimenta, né? Então está constante movimento. A energia, a magia é energia em movimento. Então, para essa magia alcançar o nosso objetivo, a gente tem que entrar numa onda vibracional maior do que a onda que impeça de que consigamos realizar a nossa magia. Voltando ao feitiço de cura, quando a pessoa está doente, ela está com uma vibração energética. E quando nós vamos fazer essa magia, às vezes o próprio Reiki atua de uma forma diferenciada dessa energia. Então, é uma energia maior que é feita em cima dessa energia da pessoa doente. Então, essa vibração energética, quando se aplica o Reiki, vibra numa onda muito maior do que aquela da pessoa que está doente. A vibração, nós temos, após a lei da vibração, nós temos a lei da polaridade. Tudo é dual, né? Na verdade, o que é esse dual? Não é se dizer que na verdade não existe verdade, existem meias verdades, né? Tudo existe seu oposto. A polaridade é a chave do poder no sistema hermético. Então o que acontece? Então tudo é dual. O que isso quer dizer? Que na magia, quando vamos utilizar o princípio da polaridade, vamos ver as cargas positivas e negativas. Sabemos que as cargas podem ser alteradas e dessa forma nós utilizamos elas para a magia. Um exemplo que nós temos básico é como você tem um condutor energético, né? Tipo um anel certo de condutor energético que você vai utilizar. Você está no movimento, numa rua, ao meio-dia, é aquele caos. Então você atribui essa energia a essa carga, a esse objeto. E ali você pode usar ou para um fim positivo ou para um fim que não seja positivo. Essa é a lei da polaridade. Então nós temos, após a polaridade, nós vamos ter a lei do ritmo, né? O que é a lei do ritmo? A lei do movimento. Diferente da vibração, a lei do ritmo, ela quer dizer que tudo flui para fora, para dentro, para o alto, para o baixo.
é que nem o fluir das marés, né? Que a maré enche e seca. Quando a gente fala do movimento do ritmo, a gente vê, lembra muito da dança em espiral. Porque na verdade é uma dança, a magia é uma dança. Então, dentro do ritmo, qual seria o nosso movimento nós? Então, o nosso movimento como bruxo, nesse ritmo, é viver no ritmo natural, o ritmo do dia e da noite, respeitar os ritmos da natureza, de nascimento, crescimento, crepitude, morte e renascimento. Após isso, após a lei do ritmo, nós temos a lei do gênero. É o princípio do feminino e do masculino. Quando a gente fala isso, que a gente traz essa energia, a gente traz a energia do equilíbrio entre o feminino e o masculino, nesse sentido das coisas. Então, na magia nesse sentido, nós temos como magia do feminino a energia receptiva, né? E na energia do masculino nós temos a projetiva. Mas só que são energias de equilíbrio, não existe hierarquias, nem um maior que o outro. Nós temos aí o equilíbrio dessas energias. Para que a nossa magia funcione, há que existir esse equilíbrio da magia. E após a lei de gênero, nós temos o que? A causa e efeito. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. A gente lembra muito da lei de Newton, a terceira lei de Newton, né, que fala que toda ação tem uma reação. Quando a gente fala nesse sentido, a gente lembra primeiramente de... Então, desculpa, é a primeira lei de Newton. Eu esqueço, gente, é fato. Mas o que acontece? Nós que somos bruxos, nós sempre lembramos da lei de Newton e lembramos da lei do retorno. Né? E para nós que alguns somos iniciados, a gente lembra da lei tríplice, que vivemos sobre essa lei tríplice, que é diferente em alguns sentidos. Né? Mas quando a gente tem como bruxo, esse poder de movimentar, de agir magicamente, a gente nunca vai estar livre de sofrer as consequências dessa lei. Então, por isso que existe aquela famosa lei que segue a Wicca, o dogma da Wicca, que é: faça o bem, faça o que desejares sem prejudicar a ninguém. Então, é muito sério. E é gostoso demais a gente viver isso. Mas a gente sabe, tem a consciência de que, a partir do momento em que a gente movimenta a energia ao nosso redor, vai atingir positivamente ou negativamente alguém. Não que seja a nossa intenção, às vezes não é. Mas só que aí, nesse sentido, para nós também não existe a ideia maniqueísta, bem e mal. Né? Então, a gente não serve para nós essa ideia, né? Ainda bem. Agora nós vamos tratar do assunto que é os centros e expulsões. Eu fiquei pensando o que poderia trazer para vocês se eu iria fazer um incenso, né? Esse aqui eu fiz hoje. Esse aqui eu já tinha, que é um kiff. Aqui eu tenho o uso de algumas ervas que eu triturei. Né? Eu fiquei pensando, eu faço incenso? Será que cabia aqui? Ou faço uma poção? Só que aí eu percebi que não havia necessidade. Por quê? Porque agora eu vou tratar do assunto como é que funciona o uso do incenso, inclusive termino aqui, do incenso da poção na magia. Como é que as leis da magia, como é que a criação do seu eu mágico, eles são ativados através do uso do incenso e das poções. Para muitos, para algumas pessoas, né,
que utilizam o incenso apenas como, eu vou aromatizar o meu ambiente. Ok, tudo bem, nada contra. Também pode ser, serve para isso também. Mas só que para nós, na magia, os incensos sempre têm uma correspondência, né? Então, quando a gente quer ativar uma energia, uma vibração, a gente primeiro vai pesquisar qual é o incenso que melhor se adapta àquele nosso objetivo. E quando a gente pensa assim, a gente não pensa só em acender o incenso. O eu mágico já nos mostra isso. A gente precisa, serve de como um gatilho. Por exemplo, eu não vou acender o incenso aqui só por acender. Não. Esse incenso que eu acendi aqui, inclusive é de sangue de dragão, né, ele é proteção. Ele repele as energias negativas. Então, à medida em que eu acendo, eu mentalizo essa energia e imagino que essa fumaça desse incenso está limpando o ambiente. Então, aí eu estou ativando o meu eu mágico. Estou usando, fazendo uso das leis da magia. Quando a gente percebe isso e vê que isso flui de uma forma tão natural, e a gente chega num local onde as pessoas usam incenso só para aromatizar, a gente já entra com essa ideia de entra nos espaços tentando identificar aquele aroma e pensando que energia você pode estar banindo naquele momento que vieram com você ou que estavam naquele espaço. Então, o incenso, ele ativa em nós, vamos ver, aqui, que eu falei para vocês, é o sangue de dragão, né, que ele repele energias negativas, traz a proteção. Aqui eu tenho o kiff. Esse kiff é um kiff que ele é um incenso que era utilizado para os festivais de Isis. E aqui foi um que eu fiz hoje de manhã, né? Ainda tá cheiroso. Esse aqui não deu certo, esse aqui quebrou. Mas assim, o que contém esse incenso? Aqui, esse que eu fiz. Quais são as energias que eu quero alcançar? Qual é o meu objetivo? Então aqui que eu usei? Eu usei o pó de louro, cravo da Índia, utilizei... Ai caramba, me queimei, tudo bem. Anis estrelado, a sálvia, a canela, um pouco de incenso e um pouco de mirra. Pois é, acontece, gente. Mas aqui, o que contém esse incenso que eu fiz? Eu falei para vocês, ele contém anis estrelado. Qual é a essência do anis estrelado na magia? Ele é um atrativo material, tanto material quanto emocional. Então aqui você já vai perceber que há um objetivo, é um atrativo espiritual ou emocional. Aí você vai tentando identificar outros ervas que têm associação, que sejam o mesmo objetivo. E nós temos aqui o cravo da Índia. Que o cravo é prosperidade e aumento de ganhos materiais, indicado para energizar comércios e negócios. Então, aqui eu estou juntando, né, atrativo material com os ganhos materiais. E nós temos também aqui a canela, né? A canela aqui, que eu utilizo mais canela em pó quando eu vou fazer esse tipo de incenso, porque a canela traz boa sorte, fluido financeiro, né? Alegria de viver, exala odor no ambiente e atrai a sensualidade. A canela ela é do elemento fogo, né? Tanto a canela quanto o cravo e o louro, né? Anis estrelado, já falei. Nós temos também
o mel, que eu usei um pouco de mel para poder untar as, as ervas que estavam trituradas. Qual é o mel? Ele tem um processo muito interessante. Além dele adoçar não só os relacionamentos, mas ele traz esse equilíbrio, traz sucesso e o reconhecimento, o brilho pessoal para a nossa vida. E eu usei também um pouco de mirra, que a mirra quebra encantos que foram realizados em magia, né? Popularmente usada para proteção energética. Então, quando a gente pensa energeticamente criar qualquer tipo de incenso, a gente tem que pensar no nosso objetivo, né? Lembre, o primeiro no mental, para depois existir no físico, mas existe no mental, existe no astral, para depois ser concretizado. Então aí nós estamos utilizando duas leis da magia, né? Que é a lei do mentalismo e da correspondência. Após isso nós temos a lei da vibração, porque é a maneira como a gente vai identificar essa energia se promulgando no espaço, né? Porque a gente precisa identificar isso. O self jovem, junto com a criação do eu mágico, ele vai nos mostrar como fazer isso, como chegar a alcançar esse objetivo, né? E como fazer, através do nosso self jovem, ver que não existe essas barreiras, né? Não tem limite o tempo e o espaço. A mirra, né? Então, utilizar a força, a prosperidade, trazer ganhos pessoais, mas sempre ter algo que vai te proteger. Vai quebrar qualquer energia, desculpa, que vai te proteger. Porque a gente tem que sempre pensar no ato, nós temos que pensar na ideia e nós temos que ter algo que seja de proteção. Porque quando se traça o círculo mágico, que vamos fazer qualquer ato mágico, a gente sabe que a energia ao redor, muitas vezes não, mas algumas vezes são energia contrária ao nosso objetivo. Então a gente sempre tem que ter essa proteção a mais, ter esse que eu digo, essa inteligência mágica, né? Então esse meu incenso aqui, ele traz isso, todo esse poder, toda essa energia, toda essa força, né? Então nós podemos escolher várias outras ervas, tipo jasmim, que acalma a mente, harmonia, que também é usado para receber bênçãos, proteções e sorte. Lírio. Então nós temos assim, se for analisar, existem várias e outras ervas que nós podemos utilizar. Às vezes, se você precisa de uma coisa mais imediata, apenas em uma brasa queimar a erva, tipo a sálvia, que tem lá. Eu esqueci de falar. A sálvia, ela retoma o equilíbrio material e espiritual, essa ligação, essa harmonia, né? E a sálvia, para alguns, ela está conectada com os nossos antepassados, com a energia daqueles que já estiveram por aqui e cultuaram os antigos deuses. É muito bom. Assim funciona o incenso na magia, quando você utiliza ele. Você vai usar mesmo, você vai ver, você vai imaginar, limpando o ambiente. A vibração de como surge na fumaça, como é que ela vai alcançar seu objetivo. E aqui nós temos as poções. As poções também, um pouco diferente dos incensos, porque a poção ela é líquida, às vezes para beber, né? Mas eu gosto de usar poção tipo perfume, ou então óleo, né? Poção de beber já utilizei, mas assim, eu gosto mais de poder usar essa energia, usar essa força que é atraída através dos elementos das ervas que eu utilizo. Então aqui eu tenho uma coisa que é interessante, óleo de ametista, né? Então eu consagrei esse óleo porque como a ametista ela é uma pedra que ela traz esse certo equilíbrio, né? Então às vezes aí eu fiz esse óleo de ametista, né? Existem alguns pedaços pequenos de ametista e tem uma ametista. Então
é concentrada essa energia da ametista aqui. Como é que eu faço isso? Através das leis da magia, né? Através, acionando o meu eu mágico, através do meu self jovem. Então, como eu falei para vocês, as poções eu não sou muito de utilizar para beber. Eu gosto mais de usar como perfume. Por exemplo, aqui, eu tenho um perfume que eu gosto e a base dele é patchouli. Né? Então, quando a gente vai ver a correspondência do patchouli, qual é a correspondência do patchouli na lei da magia? Né? Então, vamos... Pois é. Então, o patchouli, ele é o simbolismo da paz e do amor. É até engraçado falar porque antes de ser o Ica, eu conheci um filme, né, que é Hair. E, na verdade é o Hair que me trouxe para a magia. Mas assim, sou apaixonado pelo movimento hippie. Então, quando eu comecei a olhar o movimento hippie, que eu vi algumas simbologias, algumas conexões, eu comecei a usar o perfume de patchouli, que me remete àquela energia, aquele movimento. Então, eu acionei o meu gatilho psicológico, que através do self jovem, ele traz toda a ideia, toda a magia do passado. Né? Então, hoje eu percebo que através do meu perfume de patchouli, eu consigo acessar essa energia, a essa coisa que me deixou fervoroso. Né? E graças ao filme, hoje eu estou aqui, na magia, como sacerdote. Então, eu expliquei um pouco do incenso, da poção, mas aí, quais são as leis da magia que você utiliza quando vai acender o incenso, vai usá-lo na magia? Pois é, a lei do mentalismo, né? Porque tudo existe primeiro na mente para poder existir no concreto. A correspondência é na verdade o que está acima, o que está abaixo. Na verdade, tudo existe primeiramente no astral, para poder existir no concreto, para poder existir nos nossos objetivos. Então, a magia, quando ela funciona, às vezes ela não funciona logo de imediato. Vou fazer hoje a magia e vai funcionar. Não. Ela funciona, né? E que é importante que temos na magia que nós esquecemos de falar, que é uma lei máxima, que é a energia, a magia sempre busca um caminho de menor impacto para ser realizada. Né? Então, isso é uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Né? Ela sempre busca o caminho mais fácil para poder ser acionada, para poder ser... Então, quando eu falo que a magia toma o rumo da menor resistência, é por isso que nós temos esse objetivo no nossa magia, no nosso feitiço. Porque se nós não formos específicos, pode acontecer o que a gente chama de cagada mágica. Existe muito. Então nós precisamos ser específicos com a magia que nós queremos quando formos utilizar. Porque nós vamos estar movimentando essa energia, nós vamos estar movimentando o nosso eu mágico. Vamos estar mexendo com as leis da magia, que para alguns são as chaves de acesso, e não deixa de ser. Né? Então, saber realmente o que você quer amarrar ali num papel, seus objetivos daquele feitiço, é excelente. Evita que você possa fazer alguma besteira e vindo assim se prejudicar. Nesse sentido aí da causa e efeito, ela é muito eficaz. Né? Então, vamos ter cuidado, vamos saber fazer, vamos saber... se você for usar a ideia de uma divindade, conecte-se com ela. Faça uma meditação e com certeza você vai ter uma resposta. Né? Pelo menos eu sempre tive a resposta dos deuses quando eu precisei para fazer qualquer feitiço, qualquer incenso. Então faça. Porque você vai estar exercitando o seu eu mágico, seu self jovem, que vai estar com o seu self profundo. Né? O self profundo que é o divino, mas aí também é parte do self jovem. Desculpa. Então, ao tratar do incenso, nós também trabalhamos com o ritmo. O ritmo que é o ritmo que vai fluir essa magia.
né, nessa espiral. E a vibração, como é que vibra essa magia? Por quê? Nesse sentido, quando a gente fala que a magia sempre escolhe o caminho de menor resistência, é a questão da vibração, vibracional. Então, se você for vibrar na mesma energia, na mesma intensidade da energia contrária, vai bater, vai ter choque. Então você sempre tem que estar lembrando de estar vibrando acima dessa energia. E a sua magia funciona. E quando a gente vai falar das poções, né? Quais são as leis da magia que as poções elas conseguem movimentar? Pois é. Quando se fala das leis no uso das poções, ou dos perfumes no caso, a gente vai trabalhar com um fator muito importante, que é o olfato. É a sensação através do cheiro, né? Que isso ajuda a ativar o nosso eu mágico, os nossos gatilhos psicológicos. Eu lembro porque em alguns livros, quando nós vamos ler, existe algumas meditações que são feitas para você sentir aquela sensação do olfato, do cheiro, às vezes do gosto, mas nesse caso aqui é só do olfato, do sentir, do cheirar. No incenso não, no incenso a gente sente o cheiro, mas vê a vibração da fumaça e o fogo que queima, né? Já na poção é o olfato, é o ar, né? Como é que vibra, né, essa magia no ar? Como é que vibra? Como é o ritmo do cheiro no ar? Então nós trabalhamos também. Eu acho que quando a gente vai utilizar os aspectos da lei da magia, para qualquer feitiço ou para o nosso eu mágico, nós vamos acessar praticamente aos 7 princípios da lei da magia. Porque você precisa criar. A partir do momento em que você cria algo, que você mentaliza, você já vai estar usando o mentalismo, a mente universal, né? Sabendo que a partir daquele momento algo vai existir, algo coexiste e futuramente vai existir. Então, o coexistir é fazer minha poção, né? É saber quais são as ervas que eu vou utilizar, ou óleo natural, ou óleo de amêndoa que às vezes as pessoas utilizam, ou até mesmo um perfume. O que eu vou utilizar para poder ser a base dessa minha poção? E o que eu quero, o que eu busco? Né? Então, nós temos que ter ideias pré-definidas sobre os nossos objetivos na magia. E acessar esses gatilhos, a partir do momento que a gente vai realizando essa movimentação na criação da poção, do perfume, do incenso, ou utilizar o nosso próprio atame para traçar o círculo e a nossa taça, a gente vai estar alimentando essa nossa egrégora. Por quê? A partir do momento do eu mágico, você automaticamente cria uma egrégora. Assim como para o nome mágico você cria um banco energético, é como se fosse um banco energético para todos os seus utensílios. Então, a partir do momento que você movimenta, aquela energia vai aumentando e tende a aumentar, e você cada vez mais se sentir uno com aquele objeto. A gente nós somos muito bruxos que alcançamos o self jovem através de símbolos e mecanismos, né? Então, eu acho que eu pude colaborar um pouco com esse 17º encontro anual de bruxos, né? Para mim tá sendo uma coisa muito nova, e eu nunca tive assim à frente de uma câmera falando um pouco da minha experiência. É complicado ainda, existe essa timidez, mas eu achei a ideia excelente, magnífica. Pretendo fazer alguns vídeos, né? Agradeço a organização do evento, né? Poder estar participando. Agradeço por ter confiado em mim
essa oportunidade. Então, vou ficando por aqui, me despedindo e espero estar com vocês no próximo, no 18º Encontro Anual de Bruxos, nesse formato, em qualquer outro formato. Boa tarde, que as bênçãos de Deus estejam com vocês.